E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Shade e eu vim trazer um vídeo rápido para comentar a questão da Ford, a saída da Ford do Brasil. Para quem a notícia de hoje ela é recente, então para quem ainda não viu ou não está acompanhando, a Ford vai deixar de fabricar carros no Brasil. Então, o que isso quer dizer? A fábrica da Ford já é antiga, é muito antiga a fabricação nacional de Fords, e a própria Ford já está no Brasil há muito tempo, ela tem uma representação, acho que oficial, há muito tempo. No Brasil, ela basicamente fabrica dois carros. Ela fabrica o Ka e ela fabrica a Export. Todos os outros carros que todos, né? A linha da Ford hoje em dia é minúscula. Acho que é menor, sei lá, do que a Volvo, talvez. Então, qual que é a... peraí. Então, basicamente, você tinha em linha o Ka, que vendia bem, até agora sair de linha, porque ele chegou a ser o segundo carro mais vendido do Brasil, ou o terceiro. Ele ficou um bom tempo nesse top 3, junto do Onix e do HB20. E a EcoSport é o carro que iniciou o segmento de SUV compacto no Brasil. E isso há mais de uns 20 anos atrás. Acho que 2003, alguma coisa assim. Então, basicamente, esses são os dois modelos que ela fabrica aqui. Além deles, você tem a Ranger, que vende bem no mercado de picapes médias, grandes, não sei. Não é a mais vendida, mas vende razoavelmente bem. E ela vem da Argentina. E você tem o Territory, que é fabricado na China e que foi um puta de um fracasso. Além disso, você tem Mustang, que é obviamente americano, e você tem a Edge ST, que eu acho que ainda vende, nem sei mais, que veio por 300 mil, e imagino que ou seja importada dos Estados Unidos, ou Canadá ou México, alguma coisa assim, mas obviamente não era fabricada aqui. Então, não é que a linha inteira da Ford vai sair, só que os dois modelos principais vão. Mas eu queria comentar o porquê que isso aconteceu. Muita gente vai culpar a economia, vai culpar o Brasil em si, e tem culpa nisso, de fato, porque a economia de fato está fraca, há muito tempo a gente está em crise, o Covid só piorou e as decisões do governo só pioraram mais ainda. A questão é que o fechamento da fábrica da Ford no Brasil não tem relação direta só com isso. O principal culpado gostando ou não, a própria Ford. A Ford, desde que ela existe no Brasil, ela só fez decisão errada atrás de decisão errada. Ela nunca ligou de fato no mercado brasileiro. É só você olhar os produtos que a gente sempre teve aqui. E ela nunca de fato investiu o que talvez deveria investir. Se você pensar, os primeiros produtos de fato da Ford, você tinha o Corcel, que nada mais era do que um projeto da Willys, acho que em parceria com a Renault, que depois foi comprado pela Ford. A própria Willys no Brasil foi comprada pela Ford, e o Jeep Willys virou um Ford. E continuou vendendo muito bem por um bom tempo, mas é um projeto que não é da Ford em si, e é um projeto de 30 anos na época já. Além disso, então a Belina, o Corcel, era um projeto, e a Pampa, né? A Pampa, eu imagino que também, eram projetos não nacionais, eram projetos recapeados que a Ford comprou. Além disso, depois você tinha o Galaxy, que no Brasil era um carro de luxo, mas nos Estados Unidos era um carro que nem era tão bem visto. Era um sedã considerado, acho que médio, que nem vendia tanto assim e não era um ícone nos Estados Unidos. Você tinha o Maverick, que fez sucesso aqui como esportivo, mas não só não era um esportivo nos Estados Unidos, como era um projeto que absolutamente ninguém gostava lá. É um projeto mal visto e fracassado, que foi trazido para o Brasil. Depois disso, eu vou passar mais ou menos já
vou adiantar um pouco, vou avançar um pouco na história, mas outro exemplo que eu gosto de pensar muito sobre o desinteresse da Ford no Brasil, no que você tinha, por exemplo, nos anos 80, o Escort, que era considerado um carro, o XR3 era o carro mais caro do Brasil. A parada é, ao mesmo tempo, você nunca teve o interesse da Ford em trazer os modelos RS, por exemplo. Até porque seriam projetos muito caros. Mas a questão é que, por exemplo, a linha RS nunca veio para o Brasil. Não veio como Escort, não veio como Focus. A linha ST também nunca veio para o Brasil. Então, Fiesta ST, por exemplo, veio só com a Edge, né? Depois de muito tempo depois e por um preço razoavelmente alto, né? Que foi considerado bem alto, na verdade. Então você vê que a Ford nunca de fato trouxe nada interessante para o Brasil. Não trouxe versões diferentes do Mondeo, por exemplo. A Ford sempre teve muito projeto foda lá fora e esses projetos acabaram nunca chegando para a gente. A gente ficou meio que sempre com o básico do básico dos outros países ou o refúgio dos outros países. Então a Ford em si sempre teve uma política de consumidor muito, e que eu sempre achei muito ruim. O Mustang, que sempre foi um clássico lá fora e sempre foi pedido para vir para o Brasil, nunca veio. Só veio agora em 2018, 17, 18. Então demorou basicamente 50 anos para o carro vir para cá. Desde os anos 2000 ele é pedido e nunca veio. O Camaro por muito tempo abocanhou esse mercado, quando a Chevrolet trouxe. Então, por exemplo, você teve também o caso do câmbio Power Shift, que fudeu com o Focus e com o Fiesta, com a imagem deles. O próprio Fiesta ficou muito tempo sem qualquer tipo de renovação importante, né, relevante, então ficou sendo o mesmo projeto e a Ford ficou dando um tapa no projeto. Você tem o próprio Focus, que depois do câmbio Power Shift também acabou, e com a queda dos hatches médios acabou saindo. Então você vê que a Ford tem um histórico de cagadas muito grande no Brasil. É um histórico de, parece até desinteresse no mercado. O próprio K, que é um dos que vai sair de linha, ele chegou a ser top 3 de venda por muito tempo. Só que a Ford não renova o projeto, não renovou o projeto. Ficou anos o mesmo carro sem qualquer tipo de renovação relevante. Enquanto isso, o Onix teve uma renovação muito grande mesmo, e o HB20 também teve essa renovação recente, que é muito importante para esse segmento, que é um segmento que demanda constante atualização e tal. E é o segmento mais importante, eu acho, que hoje de vendas no mercado nacional. E a Ford avacalhou com o K. Depois que chegou o novo modelo, que é muito bonito e era bem bacana quando lançou, ele foi ficando cansado com o tempo. Então, isso foi um problema muito grande. O próprio Export, que nem eu falei, foi responsável pela criação do mercado de SUVs pequenos no Brasil. E foi um projeto que depois que lançou aquela última geração, não teve qualquer tipo de atualização relevante também. Então, eu acho que o maior problema da Ford foi isso. Você pega um projeto, você cria um projeto novo e abandona. Ele vai ficando cada vez mais caro, eles vão tirando equipamentos, vão fazendo versões irrelevantes, ao mesmo tempo que não trazem atualizações importantes para o carro, não renovam de fato. Tem que repaginar a cada tempo o visual do carro, os equipamentos têm que ter uma renovação relevante, e não de fato teve. Você teve modelos focados em visual, você teve aquele modelo que tirou o Step, de mais 100 mil reais. Agora, uma renovação importante mesmo no modelo, não teve, e fez as vendas do Export, que eram razoáveis, despencarem. Os outros carros da Ford, por exemplo, o Fusion, que vendia razoavelmente bem para o segmento dele, o próprio segmento acabou caindo, e a própria Ford também acabou deixando de lado o Fusion, deixou de lado o Focus. Então você vê que a Ford no Brasil sempre teve um histórico muito ruim
do que ele traz, do que ela devia trazer para o mercado nacional e o que fazer com esses modelos depois de trazidos. Porque não é só você trazer e ficar vendendo. Você tem que atualizar, você tem que investir. E a Ford não faz isso. Ela traz alguns modelos que podem ou não ser interessantes e vai deixando. Então, se tiver que tirar de linha, tira. Se não tiver, não. Se não tiver que tirar, não atualiza também. E vai tocando para até ver no que dá. Então, eu acho que, apesar do cenário de crise atual ser relevante e cortar para fora muitas marcas que não são competitivas, a própria Ford é a maior responsável pela caída dela no Brasil. O que de fato é uma pena, porque ela é uma empresa que nem eu falei, já está há muito tempo aqui, ela monta carros há basicamente 50 anos, e está no Brasil, ela existe através de revendas e importação há muito mais tempo que isso. Então é uma pena a saída dela no Brasil. Isso não impede dela voltar futuramente, e ela não vai deixar de existir no Brasil. Só que na prática, o que ela vai vender? Ranger, só isso, que vem do México. O Territory, não sei quanto tempo vai ficar aí, porque é um projeto completamente idiota, que não fez o menor sentido ter vindo. O Edge ST não sei nem se vende, se vender provavelmente não vai ficar muito tempo vendendo. O Mustang, que vende bem para os esportivos, para os cenários esportivos. E vai trazer o Bronco, que eu talvez arrume um pouco essa situação, mas não sei até quanto, porque quem vai comprar um Bronco de 200 mil reais numa marca que está praticamente com o pé para fora do país e só está fazendo cagada? Então é triste. O foda é quem vai ficar desempregado com isso, as concessionárias fecham, quem fabrica os carros. Ao mesmo tempo ainda vai ter venda de peças e eu acho que algumas concessionárias ainda vão continuar, mas não deixa de ser uma situação péssima, culpa em parte, na maior parte, da própria Ford e a gerência que sempre foi horrível. A gerência da Ford no Brasil sempre foi horrível e a tendência é continuar sendo. Então fica aí a mensagem de que a gente tem que olhar para de fato quem é culpado nessa história, e espero que talvez saia alguma coisa boa disso no final. Talvez a Ford melhore a gerência dela, talvez volte a tomar decisões um pouco melhores. Até lá, vamos ver o que vai acontecer nessa história. E é isso, eu fiz um vídeo meio corrido aqui no carro, mas é porque eu achei relevante tentar comentar isso o quanto antes. E é isso, valeu, falou. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo se você gostou. Me diz o que você acha da Ford, da situação dela em si. E é isso, valeu.